Ainda hoje, o dinheiro ainda é um tabu entre os casais. Vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem pessoas que ainda pisam em ovos quando o assunto é discutir dinheiro com o parceiro, com a parceira, ainda não acham que de repente é um assunto importante, um assunto interessante para se discutir, para colocar na roda, para colocar na mesa, para falar mesmo abertamente sobre esse assunto? Isso é complicado, né, a gente falar assim, mas enfim, a gente conhece bastante gente que ainda tem algumas dificuldades, né? Primeira coisa é falar sobre o dinheiro, é se abrir sobre o dinheiro, né? E isso é um dos problemas que afetam os casais atualmente, né? Porque quando você não tem essa transparência, você não tem essa abertura, de repente você não tem até uma intimidade para falar sobre esse tipo de assunto, sobre dinheiro, com o seu parceiro, com a sua parceira, você começa a falar, pô, peraí, a gente fala de tantas outras coisas, a gente discute tantas outras coisas, pô, a gente discute até política, né? A gente fala abertamente sobre várias coisas, mas de repente sobre dinheiro a gente ainda tem que ir mais ou menos ali sem saber se não vai, de repente, falar de alguma forma com que a outra pessoa vai se ofender, de repente falar de uma forma que a outra pessoa vai achar que você já tá crescendo o olho, que você tá querendo controlar, que você tá querendo interferir, né, na vida financeira dela. Então, aí a gente vê como essa questão pode significar um problema, pode significar uma situação meio complicada ali, né? E por que isso é ruim? Por que não falar abertamente? Por que não trocar ideia? Por que não conversar sobre dinheiro? Né? Por que isso é complicado, é ruim pro relacionamento? É ruim, inclusive, pra conexão entre o casal. Olha só, eu trouxe uns estudos aqui, uns estudos que mostram algumas informações que podem dar uma clareada aqui pra gente. O estudo mostra que quase 50% dos casais brigam por causa de dinheiro. Ou seja, praticamente metade dos casais que têm um relacionamento mais íntimo, né, um relacionamento daqueles, né, de ser marido e mulher, de ser companheiros e tudo mais, 50% pelo menos briga por causa de dinheiro. E é aquilo lá que eu estava falando, de repente é um apontar de dedo, de repente é uma cobrança, de repente é uma fiscalização um pouco mais ferrenha ali com a outra pessoa, de repente é querer saber o que você está fazendo, onde você está gastando, por que você está gastando, para onde que está indo aquele dinheiro, pô, mas você ganha tanto, por que a gente não tem nada, enfim... Uma acusação. E olha só que interessante. 50%, em torno de 50% dos casais brigam por causa de dinheiro. E essas brigas por causa de dinheiro, algumas vezes vêm por uma situação que 40% dos casais fazem, que é esconder os gastos do parceiro. Vocês conhecem alguém que esconde os gastos do parceiro? Vocês conhecem alguém que, de repente, compra alguma coisa e fala que não comprou? De repente, compra alguma coisa e esconde no porta-mala do carro para o outro não ver? Compra alguma coisa, tira a etiqueta para não falar que é coisa nova? Vocês conhecem alguém que tem esse tipo de atitude? Fala assim, não, porque se minha esposa souber que eu comprei uma chuteira nova, nossa, eu tô perdido. Tô perdido. Se a minha esposa souber que eu gastei não sei quanto no cartão de crédito para comprar um livro ali, não sei o que, meu Deus, eu vou apanhar. E o Tom tá falando, com certeza. Tom, é complicado. Com certeza. Se meu marido sabe que eu comprei uma roupa ali, se o meu marido sabe que eu comprei um negócio ali na loja, então vai lá e corta a etiqueta, joga no porta-mala do carro, espera uma semana, 2 semanas, lava tal, para deixar mais
né, como é que fala? Para deixar mais surrada, né, um pouco, para não ter aquele aspecto de novo, aquele cheiro de novo da roupa, né? E aí a pessoa vai lá e depois usa, fala, nossa, não lembro dessa sua roupa. Não é velha, eu tenho aqui, né? Então, 40% das pessoas que estão num relacionamento, elas escondem os gastos do parceiro. E isso, a gente que fala de educação financeira, a gente chama de infidelidade financeira. É um termo pesado, é um termo né, meio tratando de infidelidade, né, como se você fizesse alguma coisa escondido, mas na realidade é um tipo de infidelidade financeira. É uma infidelidade financeira. Por quê? Porque justamente começou ali no início do relacionamento, sem ter muita transparência, sem jogar limpo, sem abrir, né, o seu coração e a sua carteira para o seu companheiro, para sua companheira, né, sem falar abertamente sobre o assunto, sem debater, sem expor as situações, né, e de repente até sem falar que as coisas que realmente acontecem. Começa com uma falta de transparência lá no começo, que aí ela vai gradativamente aumentando. Então, uma falta de transparência aqui, aí para você não achar que o seu marido ou sua esposa vai ficar bravo se você gastar um dinheiro que de repente você não tem, vai lá, esconde, não conta, aí entra numa dívida, não conta, e aí essas coisas você vai tendo que, né, se controlar tanto para ter para manter escondido aquela situação, que muitas vezes isso acaba desgastando demais. E não desgastando só por, puxa, estou escondendo isso e aquilo. Não, começa a desgastar a mente, começa a desgastar a relação, começa a virar essa bola de neve de ter mais briga, de ter mais discussão, de apontar o dedo, porque você está fazendo isso, que você está fazendo aquilo, né? Aí a Jaquinha Mendonça falou assim, sim, você esconde e não tem dinheiro para pagar, depois o marido fica sabendo e rola briga. É isso, né? Aí é aquela coisa, fica apontando o dedo. Porque você gasta isso? Daí, pra você não ficar atrás, né? Você fala, não, mas você gastou aquilo. Não, mas você gastou aquilo. E aí fica uma troca de acusações que não é saudável, né? É uma troca de acusações que não é saudável, que não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque não existe o diálogo, não existe a conexão, não existe a conversa, né? Então, muitos dos problemas financeiros começam quando os casais começam a brigar por causa de dinheiro, começa a identificar a infidelidade financeira, e aí você começa a perceber que esse apontar de dedo, que essa cobrança excessiva sobre o que você gasta, sobre o que o seu marido gasta, sobre o que sua esposa gasta, um apontando o outro, começa a criar uma tensão tão grande, começa a criar uma situação tão ruim no relacionamento que muitas vezes os momentos bons do casamento, os momentos bons do relacionamento começam a ficar de lado, começam a ficar em segundo plano. E as pessoas só começam a pensar em se atacar, começam a cobrar um do outro. Não, porque agora você vai ter que ganhar mais dinheiro porque você está gastando muito. Não, porque agora eu também não vou fazer mais nada, não vou contribuir com mais nada, se você quiser, você que compre. E aí começa a ter um desgaste, começa a ter uma situação ruim, uma situação chata na vida do casal, na vida, né, das duas pessoas que estão se relacionando ali, que acaba culminando, inclusive, numa separação. Sim. Olha só, os problemas financeiros, eles são um dos principais motivos para o divórcio. Vou repetir aqui. Os problemas financeiros estão entre os principais motivos para o divórcio. São estudos que são feitos. Estudos feitos pelo SPC, estudos feitos pelos cartórios que realizam os divórcios, né? Estudos que fazem o levantamento, dizem que os problemas financeiros, muitas vezes, eles acabam culminando em divórcio. Estão entre a maioria. Lógico, tem infidelidade, tem falta de conexão ali entre os casais, tem vários outros tipos
né? Tem violência doméstica, que é chato pra caramba, que é terrível, né? E isso sim também motiva a separação. Porém, os problemas financeiros estão entre os maiores motivos para ter separação. E aí eu separei uma frase que eu achei interessante aqui, né? Achei interessante aqui, que diz que quando os problemas financeiros entram pela porta, o amor sai pela janela, né? Quando o problema financeiro entra pela porta, o amor sai pela janela. E muitas vezes é isso que acontece mesmo, né? Muitas vezes é isso que acontece. Porque qualquer problema financeiro, qualquer coisinha que o marido, a esposa começa a visualizar ali, qualquer situaçãozinha já vira motivo para briga.